Olha aí, meu amigo, que maravilha, não é mesmo? A França decidiu construir uma prisão de segurança máxima na Amazônia. Pois é, não na parte brasileira, obviamente, mas na Guiana Francesa. Sim, se você não sabia, tem um pedaço da França aqui no norte do Brasil. Inclusive, a fronteira com maior tamanho, com maior área da França é com o Brasil, não é com a Alemanha, não é com a Espanha, é aqui nas Américas, a Guiana Francesa, um pedaço generoso da França aqui na América do Sul, é a maior fronteira territorial da França. E é justamente no meio desse matagal que a França vai construir sua penitenciária. Vai custar aí 2,5 bilhões de reais para ser construída, para mandar para cá, para nossa vizinhança, a ralé da criminalidade da França. Pois é, meu amigo, esses caras ficam cagando regra a respeito do que o Brasil pode fazer com a Amazônia. Eles mesmos vão desmatar um pedaço considerável da floresta para fazer o local, para fazer as estradas, o acesso, todo o aparato de segurança e mandar o que há de pior no país aqui para a América do Sul. De novo, porque já fizeram muito isso no passado. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, olha só, tem aqui a imagem de como que vai ser essa construção. É um negócio assim, é considerável, diga-se de passagem. Imagino que essas áreas aqui sejam acessórias, a construção deve ser, de fato, essa parte central aqui que está murada, dá para ver umas torres e etc. Enfim, tem as estradas de acesso, vai muita árvore ser derrubada para fazer isso, sem sombra de dúvidas, na Amazônia. Pois é, meu amigo, a França que fica enchendo o saco do Brasil e de outros países da América Latina a respeito de desmatamento e coisas do tipo, vai fazer exatamente o que eles questionam. Aonde que isso aqui vai ser feito? É numa cidade chamada, cadê o nome da bendita da cidade aqui? O Saint-Laurent do Maroni, ou do Maroni, não sei, que é aqui, olha só, a Guiana Francesa está aqui, faz divisa com o Brasil nessa região do Amapá. Você pode ver que tem uma área em disputa aqui com o Suriname, inclusive na fronteira, mas pouco relevante isso aqui no final das contas. É sim a maior fronteira territorial da França aqui com o Brasil, portanto. E a cidade em questão está mais ou menos por aqui, perto da foz aqui em cima, né? Olha só. Saint-Laurent, né, do Maroni, ou do Maroni, sei lá como é que pronuncia isso, mas não é aqui no centro urbano, obviamente, em algum ponto aqui mais afastado, no meio da floresta, de fato, talvez seja mais para cá, aqui parece ser mais floresta, né? Enfim, vai ser nessa região que essa penitenciária vai ser construída de fato. E bem, lá no passado, a França já deportou muita gente aqui para as redondezas, para a Guiana Francesa. Foi uma região já destinada para o degredo, que é a condenação para criminosos barra pesada, são expulsos do território principal do país e são levados para outro lugar. O Brasil já adotou muito isso também na época imperial, principalmente. Era muito comum isso no passado. E a pior das prisões estava na Ilha do Diabo, que tem aquele filme, você já assistiu Papillon, trata justamente de uma fuga daquela prisão da Ilha do Diabo. Então os franceses mandavam o que havia de pior, a ralé da ralé, para a Guiana Francesa, principalmente para a Ilha do Diabo, e o pessoal ficava preso lá em condições terríveis, obviamente, de um lugar que muito dificilmente eles conseguiriam sair. Teve aquela fuga espetacular, mas de maneira geral era uma sentença aí basicamente isenta de qualquer chance de fuga. E, ao que tudo indica, é exatamente isso que o governo francês quer fazer. Mexi na câmera aqui, bagunçou meu chroma key, né? Acho que agora melhorou. Enfim, o governo francês anunciou isso recentemente, foi no sábado, dia 17, estou gravando este vídeo aqui no dia 19, segunda-feira. É uma segurança
É uma prisão de segurança máxima na floresta amazônica, em uma área isolada, e vai ter capacidade para 500 detentos. Vai ficar pronta até 2028, isso na previsão deles, vai ser inaugurada em 2028. Então falta aí uns 3 anos para a coisa acontecer de fato. Para o tamanho da obra, meu amigo, 400 milhões de euros realmente não se faz da noite para o dia. E ela vai ser voltada especialmente, olha só, para vendedores de substâncias ilícitas, de entorpecentes e para extremistas islâmicos. Pois é, meu amigo, esse pessoal está dando muito trabalho lá na França. Ambos os grupos, certo? Ambos os grupos estão causando muitos problemas lá na França. Nem o Emmanuel Macron aguenta mais esse pessoal. E é muito curioso que até pouco tempo atrás a esquerda, de maneira geral, estava defendendo vários desses grupos aí. Aqui no Brasil, olha o que o pessoal da esquerda está fazendo lá em São Paulo, com aquela região que foi pacificada, vamos colocar assim. Você viu que eu estou evitando certas palavras, porque esse tipo de tema não é muito bem aceito pelo YouTube, acaba tendo o alcance reduzido, a monetização às vezes nem é liberada, às vezes atrapalha o alcance de outros vídeos. Eu nem gosto muito de tratar desses temas porque dá uma sacaneada, mas esse aqui eu achei interessante, até por causa da hipocrisia de fato da França nesse sentido. Então, esses aqui são os grupos principais que vão ser encarcerados no meio da floresta amazônica pelo governo francês. A maior parte, sim, para os vendedores de substâncias aí. Agora, os radicais islâmicos ou gente condenada por terrorismo são 15 vagas. Então, é a extrema minoria desse pessoal aqui. Enfim, vai ter o uso de drones de vigilância, tecnologia de bloqueador de celular, vigilância 24 horas por dia, um negócio realmente sofisticado nesse sentido. Mas para mim, isso aqui nem é de fato o grande interesse deles. Ser uma área remota, ter muita vigilância, etc. Para mim, o grande interesse da França é, se esses desgraçados fugirem, eles vão ficar pela América mesmo, não vão voltar para a França. Porque, beleza, eles vão fugir em território da Guiana Francesa. Agora, para pensar, eles vão voltar para as cidades que estão aqui na região, na redondeza. Se eles fugirem, eles vão ser conhecidos. A cara deles vai aparecer em tudo quanto é lugar. Eles não vão querer ir para o território, para as cidades, para o território urbano da Guiana Francesa, muito menos voltar para a França. Ainda mais esses caras relacionados aí à venda de substâncias. Eles vão atravessar a fronteira aqui para o Suriname, provavelmente, seguir para outro rumo, entrar na Venezuela, eventualmente, né, depois aqui de caminhar um tanto por essa região. Tentar atravessar aqui com algum documento falso para o Brasil ganhar um Bolsa Família ainda. Meu amigo, isso acontece aqui no Brasil, você sabia? Estrangeiro recebendo Bolsa Família. Pois então, para mim, o maior interesse da França nessa história é desovar esses bandidos aqui na América Latina, para que, se eles vierem a fugir, eles fiquem por aqui mesmo, não voltem a infernizar o país lá. É uma deportação na prática, é um degredo de fato, tirar o que é indesejado do país, mandar para qualquer outra região, para qualquer lado ali, de fato. Então, já existe hoje uma prisão ali na Guiana Francesa, perto da capital, e ela tem ali, tá super lotada, ela tem quase o dobro do que a capacidade. São 600 vagas, ela já opera com 1.100 detentos. E eu fico imaginando, será que essa outra prisão aqui vai ficar só com 500 detentos mesmo, ou vai ficar aí com 900 mil, seguindo o mesmo padrão da outra aqui? Eu não duvidaria nada de maneira geral. E parece que também a França quer construir aqui uma cidade judicial nessa região. Será que vão desmatar mais ainda a floresta para fazer isso? Eu não duvidaria nada. Isso aqui é o suco da hipocrisia dos europeus, é o suco da hipocrisia da esquerda mundial. Olha, encarceramento. O pessoal vive falando contra isso, não pode, ressocialização. O que isso aqui ressocializa alguém? Pega um bandido lá da França, manda ele para o outro lado do Atlântico para viver no meio da floresta. Meu amigo, isso aqui é para tirar o cara de circulação de fato. É fazer mais ou menos o que o Bukele está fazendo em El Salvador. Não tem diferença nenhuma na prática. É combater com mão pesada a criminalidade, é simples assim. Tá errado? Meu amigo, eu acho que o povo francês deve estar feliz da vida de saber que esse pessoal está sendo degradado. É o melhor para a sociedade francesa, sem sombra de dúvidas, mas sinta a hipocrisia nessa história.
e desmatando a floresta amazônica, meu amigo, o Macron fazendo isso, não tá fácil para ninguém. E uma hora a realidade bate a porta de todo mundo. Quando isso acontece, não tem defesa de bandido que resista, não tem defesa de floresta que permaneça de pé. Então, galera, o meu xará Gabriel Galípolo nem parece que é amigo do Lula. Impressionante. Mandou a real e falou que o Banco Central vai manter juros restritivos por bastante tempo. Ele que mandou essa real, falou desse ponto aqui. Os juros estão muito elevados no Brasil, a taxa Selic está quase chegando a 15%. Provavelmente vai chegar a esse patamar na próxima reunião do Copom. O que o Gabriel Galípolo está defendendo aqui não é continuar aumentando essa taxa indefinidamente. O meu palpite é mais uma alta de 0,25 na próxima reunião, chegando a 15%, e isso se estabilizando ainda durante algum tempo. Por quê? A inflação não está arrefecendo, pelo contrário, continua incomodando bastante. É necessário dar uma segurada na economia para reverter isso aí, e olha só. Houve crescimento econômico, de acordo com o próprio Banco Central, na prévia do PIB, de 1,3% no primeiro trimestre, sendo que só no mês de março foi uma alta de 0,8%. Ou seja, a economia segue acelerada. Tem muitas explicações para isso aqui, tá? Você sabe muito bem que o PIB não é muito confiável, mas o que importa na prática é ter mais dinheiro circulando na praça. Por isso, o Banco Central precisa, não tem alternativa, não tem outro jeito. Tem que manter a taxa de juros elevada por mais tempo, mesmo sabendo todos os impactos que isso vai ter na economia real brasileira. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, R$ 7,99, fica a seu critério, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Gabriel Galípolo mandou a real nesse sentido hoje, segunda-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, ante, é claro, toda a expectativa do mercado que vai se criando. Foi uma conferência promovida pelo Goldman Sachs, que a gente sabe muito bem, são eventos privados, mas que são tipicamente utilizados como palanque para presidentes do Banco Central. Eles não têm espaços para falar politicamente, vamos colocar assim. Marcar uma coletiva de imprensa para falar as expectativas da taxa de juros, não é assim que funciona. Então, geralmente, esse pessoal, era assim com o Campos Neto, é assim com o Gabriel Galípolo agora, presidente de Banco Central vai nesses eventos e aproveita para dar um cheirinho, um saborzinho para o mercado do que está por vir. Vamos colocar assim, a fala oficial do presidente do Banco Central se dá nesses eventos. E, obviamente, quando tem a abertura da ata do Copom, aqueles momentos já pontuais. Mas esse aqui é o momento padrão para um presidente do Banco Central mandar a real a respeito da política econômica do futuro da taxa de juros. E ele falou o seguinte, que é bem provável que a taxa Selic vai se manter em um nível bastante restritivo, ou seja, uma política monetária restritiva é uma taxa de juros elevada, por bastante tempo, porque inclusive o Banco Central não pode aqui usar o ansiolítico, nas palavras dele, dar sinalização sobre os próximos passos ou sobre quando vai começar a fazer corte na taxa de juros, ou seja, quando que vai começar o ciclo de queda. Estamos no ciclo de alta nesse momento, que parece que vai chegar num platô. Tudo indica que vai chegar. Conforme eu falei, a minha expectativa é que salte dos atuais 14,75% para 15%. Então, é uma desaceleração contínua. Seria um cenário de desaceleração contínua. O Banco Central, desde o final do ano passado, aumentou a taxa Selic seguidas vezes em 1 ponto percentual até a última reunião, que foi em maio. Aliás, foi agora em maio, né? Que aumentou meio ponto percentual. Então, reduziu pela metade o ímpeto do crescimento. A minha expectativa é que reduza novamente para a metade na próxima reunião, estabilize em 15% e aí mantenha esse patamar, fique nesse platô algum tempo ainda. Quanto tempo? É a grande dúvida de todo mundo nessa história, conforme eu falei, com economia aquecida aqui, 1,3% de crescimento.
provavelmente vai ficar um bom tempo ainda. O que é essa estimativa aqui de crescimento, que é o índice IBC-BR? Então, o principal ponto que alavanca isso aqui é o gasto estatal. De forma geral, isso aqui é o grande ponto, de fato. E tudo bem, é esperado que o começo deste ano tenha um desempenho econômico bom. Agronegócio, outras áreas também. Mas há expectativa de redução na atividade econômica a partir do atual trimestre, mas principalmente na segunda metade do ano. E essa redução também será devida à alta taxa de juros, porque no fim das contas é exatamente isso que o Banco Central quer fazer. É um cenário estranho, se você para pensar. O Banco Central vai ter que derrubar a economia para resolver o problema da inflação, mas isso se deve à interferência do Estado, de maneira geral, principalmente na depreciação do valor da moeda, que é a grande raiz de todos esses problemas que nós estamos vendo aqui nos últimos tempos. Então, esse negócio aqui da avaliação do Gabriel Galípolo faz todo sentido. Para pensar, ele tinha falado no começo desse ano que a taxa de inflação, o IPCA anualizado, ou seja, a janela de 12 meses, iria ficar acima do teto da meta, que é 4,5%, pelo menos até metade deste ano, então até junho. Mas olha só, a gente tem os dados já de abril, a taxa anualizada de abril, e o IPCA está em 5,35, se eu não me engano. Está muito longe dos 4,5. É pouco provável que haja uma queda, que haja um retorno, pelo menos ao limiar dessa meta de inflação, o teto dela, nos próximos 2 meses, nas próximas 2 medições. Então, maio e junho. Provavelmente vamos chegar em junho com, sei lá, no melhor dos cenários, IPCA 5%. Vai faltar um bocado ainda para voltar para o centro da meta. O centro da meta nem se diga, para o teto da meta. Então, esses 6 meses que o Gabriel Galípolo não vão dar nem para o cheiro que ele falou lá atrás. Vai ter que fazer outra cartinha lá para o Congresso Nacional explicando esse problema aí. Já era previsto, inclusive, que iria acontecer. O mercado está precificando que a inflação vai ficar acima de 4,5% até meados do ano que vem. Então, qual que vai ser o tamanho desse ciclo de estabilidade, uma taxa Selic muito restritiva, para usar as palavras do Gabriel Galípolo? Pode ser que seja um ano mesmo, pode ser que seja até pelo menos o final desse ano. Aí vai dar uma travada grande na economia brasileira, sem sombra de dúvidas. Por quê? Qual que é a ideia aqui? É justamente incentivar a poupança, fazer com que os gastos diminuam. E aí você tem gastos de consumo, obviamente, que é tudo aquilo que o governo Lula mais gosta, mais quer que seja feito, mas tem também o gasto que é o investimento, o gasto de capital, que é o que faz a produtividade aumentar, faz a economia avançar. É muito importante que aconteça numa economia para ela se desenvolver. Também esse gasto vai ser impactado, porque como que você financia a expansão dos seus negócios com uma taxa Selic a 15%? Você vai ter que pagar muito mais do que isso para um banco para conseguir dinheiro emprestado, para conseguir uma linha de crédito. É justamente essa uma das ideias de uma taxa de juros muito elevada, uma taxa básica, que é desincentivar a tomada de empréstimo, justamente para ter menos dinheiro circulando na economia, ao mesmo tempo em que incentiva a poupança, porque você guardar dinheiro num cenário como esse aqui é muito bom. Renda fixa no Brasil hoje, caramba, é um negócio maravilhoso. Aliás, costuma ser maravilhoso em muitos períodos e longos períodos. Então você bota aí o seu dinheiro no Tesouro Selic, que seja, você está ganhando Selic mais um negocinho ali, 15% ao ano, vai descontar ali o imposto de renda ainda e tudo mais, mas tem um monte de ação que não está pagando isso de dividendos. O Brasil é o paraíso da renda fixa, de fato. Aí o Banco Central, dessa forma, tira a liquidez da economia, o pessoal tudo guardando esse dinheiro em algum investimento, para de circular dinheiro na economia, a economia arrefece, dá aquela esfriada. E aí os preços começam a cair. Esse é o objetivo por trás da ação do Banco Central, e é muito provável que o Gabriel Galípolo siga por esse rumo, porque não tem outra alternativa, não tem o que fazer. Ah, mas ele foi colocado pelo Lula ali no Banco Central com esse objetivo. Beleza, mas ele não deve nada ao Lula agora, porque ele tem autonomia para gerir o Banco Central. E não tem alternativa mesmo, não tem. Se ele cortar a taxa de juros agora, iniciar um período de cortes,
a inflação vai voltar a subir e o Lula também não quer isso. Essa é a verdade. E o Gabriel Galípolo também não tem nada aqui prestar contas para o Lula. O Campos Neto não precisou fazer isso. E principalmente o PT vai continuar colocando a culpa disso aí no Campos Neto. Já estamos na metade do ano de 2025, 6 meses praticamente que o Gabriel Galípolo é o presidente do Banco Central e a culpa ainda é do Campos Neto. O pessoal não tem vergonha na cara mesmo, essa é a verdade. Mas acho que o cenário mais provável de fato é, inclusive aqui o cover do padre Fábio de Mello deixou isso bastante claro, taxa Selic elevada ainda por bastante tempo. A grande questão é qual vai ser o patamar máximo que ela vai atingir. Imagino que 15%. E por quanto tempo? Imagino que, pelo menos, no melhor dos cenários, até o final deste ano. Meu amigo, eu sempre falo aqui no canal, nunca vou cansar de me repetir. A Janja é o maior ativo da direita brasileira. Quem precisa de oposição quando a primeira-dama age dessa forma? Meu amigo, mandou mais uma. Naquele negócio do TikTok lá da China, ao invés de varrer a coisa para debaixo do tapete, deixar o pessoal esquecer disso, não. Ela fica requentando a história. Parece que é para sacanear o Lula mesmo, porque não é possível uma pessoa ter um tino tão fraco para a política quanto essa mulher. Ela se defendeu aí mais uma vez a respeito desse ponto. O Lula também lá atrás ficou comprando a briga dela, um negócio desnecessário. Quando saiu, ela cometeu a gafe lá atrás de trazer o tema TikTok lá naquela reunião lá, a portas fechadas. Depois o negócio repercutiu. Era pra esquerda ter deixado isso pra lá, esquece, nunca aconteceu. Não, o Lula tomou isso como uma ofensa pessoal, ficou crescendo a coisa, agora a Janja trouxe de novo. Meu amigo, a direita tá rindo de orelha a orelha com essa história. Parece que o pessoal faz de propósito, porque não é possível. Ela voltou a falar desse negócio aqui hoje, a gente vai dar uma olhada nela falando. Garanto que não vai ser tão doloroso assim. Mas principalmente, olha só, o pessoal que na Folha de São Paulo, várias opiniões de mulheres contra essa história toda. Não contra a Janja, contra o Lula, contra a forma como toda essa situação está sendo tratada. Olha aqui a opinião da Lígia Maria. Criticar a primeira-dama não é misoginia. Ou seja, é como se a Janja fosse blindada de qualquer tipo de ataque. Na prática é, no fim das contas. E tem mais, tem mais. Tem uma outra coluna aqui de opinião da Beck S. Coric, que o pessoal não entendeu. O pessoal leu, achou que isso aqui era uma ironia tão fina, tão bem construída, que o pessoal achou que ela estava falando sério. Não, ela não está falando sério. A gente vai dar uma passada aqui nessa coluna de opinião também. E inclusive aqui, olha só, a justiça deu 20 dias para o governo se manifestar sobre as viagens da Janja. Meu amigo, esse negócio vai dar pano para manga. E é por isso que eu acho que a Janja é a grande chance da direita para o ano que vem. Ela vai arruinar o governo Lula ainda. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Vamos começar olhando aqui, é claro, a Janja falando, vamos ouvi-la, né? Acelerei o vídeo pra gente não ter que sofrer muito com isso, mas é porque é engraçado a forma como a coisa se deu. Note que ela está lendo o papelzinho. Então, quando a pessoa está lendo o papelzinho, isso vale muito pro Lula e vale pra Janja também, o marqueteiro tá tranquilo. O negócio é quando a pessoa para de ler o papelzinho. Aí desanda por completo e olha só. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei, quando foi para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso.
É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Meu amigo, é só na cabeça da Janja mesmo, pra ela falar, eu quero ter liberdade de falar o que eu quiser, ninguém vai me mandar calar. E logo na sequência, porque temos que regulamentar as redes sociais. É o nível de hipocrisia absurdo e de falta de tato, de fato, né, meu amigo? E aí o pessoal da direita caiu matando nisso aqui porque foi patético, de fato. E aí aquela história, dando palco para esse tema ainda, esquece isso. A melhor coisa a se fazer é esquecer dessa história, porque repercutiu muito mal. De maneira geral, ninguém gostou da forma como o tema foi tratado, principalmente por estarmos falando da China. A China está envolvida nessa história. E até um papo aí de que não, vamos pedir à China para nos ajudar no controle disso aí. A Jan já falou isso. Basicamente, meu Deus do céu, é um país ditatorial ajudando o Brasil a controlar a informação. Isso é uma coisa completamente absurda. E é isso que de fato muita gente tem percebido. Olha só, a Lígia Maria tratou aqui a respeito do tema das críticas à Janja, falando o seguinte, que um dos maiores inimigos do feminismo é o uso de pautas caras ao movimento como escudo para críticas a mulheres. Ou seja, se você está criticando uma mulher, você é machista, você é misógino. E se ela estiver errada? Não, mulher nunca está errada, ela está certa 100% do tempo. Então ela fala aqui, ó, nem toda discordância com atos ou falas de pessoas do sexo feminino é machista, principalmente quando elas estão no campo da política, que é uma coisa muito passível de debate, muito passível de discussão. A política é debate, é simples assim. Inclusive aqui, ó, a crítica é uma ferramenta histórica de escrutínio do poder, é simples de entender. De fato, e tem aquele problema que a gente sempre trata também, que a esquerda acaba cometendo, que se tudo é machismo, então nada é machismo, porque é um esvaziamento que acaba sendo explorado, inclusive, por setores que sim são machistas. É um tiro no pé do próprio feminista, do próprio feminismo. Então, ela fala que ó, a Janja não foi criticada porque ela é mulher, ela foi criticada porque a opinião dela é uma bosta, não é uma opinião controversa, a opinião é uma bosta dela. Por isso que ela foi criticada. É simples assim. Então, não tem nenhum tipo de absurdo nessa história de machismo, de misoginia. Não, falou bosta, vai ouvir. É simples assim de entender. Aí a senhora aqui, Beck S. Coric, acho que tem que colocar, se tratando de internet, uma tag de ironia antes das coisas para as pessoas lerem sabendo o que é isso. Porque quando eu vi o título, né, realmente eu falei, não é possível. Isso aqui é muito absurdo para ser verdade. Deixa eu ler. Aí eu li, eu entendi que é ironia, né? Então, ela faz aqui, né, um elogio zoeiro ao Lula como um bom marido que defende a esposa em qualquer circunstâncias, né? E ela fala aqui, né, que a musa do Lula, a Janja da Silva, tem charme, é uma mulher interessante, não é difícil entender o apaixonamento do Lula. E eu fico pensando se essa parte é ironia também ou se é um elogio sincero aqui. E a última prova de amor aconteceu nos últimos dias aqui, né? Na China, o berço moderno da liberdade de expressão. Aqui não tem como, ninguém chega nesse ponto sem entender que é uma ironia muito clara. Então, né, olha só. A Janja pediu a palavra e criticou o TikTok por favorecer a extrema direita aqui no Brasil. E aí alguém, que não se sabe quem, né, vazou essa fala aí, gerou toda uma repercussão. E aí o Lula ficou irritadinho nessa história aqui, né? Falou que alguém teve a pachorra de ligar para alguém, contar uma conversa de um jantar muito confidencial, né? Justo ele, o Lula, que preza tanto a transparência no Brasil, né? Aí declarou aqui todo o seu amor para sua consorte, etc. aqui, né? Enfim. E aqui é claro, né, que o Lula, embriagado de paixão, foi capaz aqui, inclusive, de transformar regimes totalitários em modelos de liberdade, porque pediu ao seu companheiro Xi Jinping que mandasse aqui um homem de confiança para ajudar a regulamentação do TikTok no Brasil. Pois é, meu amigo, que coisa maravilhosa, de fato, isso aqui, né? Enfim, e aí ela fala, a própria colunista aqui, né, que ela vive dando mancadas, confundindo o nome de pessoas, e o marido dela não é tão compreensivo assim quanto o Lula. Pois é, meu amigo. Então, realmente, o Lula ama muito a sua esposa.
E ela, outra coisa engraçada também, né? Janja não é uma cidadã de segunda classe, coisa que o Lula falou que muita gente afirma. E ela diz: nunca ouvi ninguém falar isso, mas o Lula tem toda a razão de reafirmar, né? Ela não só é uma não é uma cidadã de segunda classe, como é a protagonista, a co-presidenta, com ou sem voto, com ou sem cargo, com ou sem diplomacia. Pois é, meu amigo, é uma verdade isso aqui que ela tá falando. Então, perceba, né? Perceba, olha só. Ela fala que ela encerra a coluna dela dizendo: quando a mulher do Lula quando a sua mulher fizer besteira, faça como o Lula. Não critique ela, não chame atenção, não reclame. Invente um novo regime de governo, mude a Constituição, convoque um ditador estrangeiro. Então, uma excelente crítica aqui, uma coluna de opinião muito boa, sem sombra de dúvidas, que o pessoal entendeu muito errado nas redes sociais. Leiam essa coluna, leiam com carinho, leiam com atenção. É a Folha de São Paulo criticando o Lula e criticando a Janja. Isso é raro de acontecer e aconteceu de fato. A justiça que deu 20 dias para o governo Lula se manifestar aqui sobre uma ação que exige explicação dos gastos da Janja, isso aqui é muito importante ser feito e tem que ser explorado à exaustão, sem sombra de dúvidas. Mas eu não tenho a menor dúvida, isso aí é uma certeza absoluta. A Janja é sim o maior e o melhor ativo da direita no momento. É, meu amigo, talvez o mercado financeiro esteja indo com muita sede ao pote, esteja muito empolgado sem ter razões exatas para isso. Não seria nenhuma novidade. O mercado ser empolgado, emocionado demais, é mais ou menos o padrão, é aquilo que já se espera dessa turma da economia, os Faria Limers e tudo mais. Então, qual é o cenário que nós estamos observando em várias análises, em várias expectativas? Um cenário de Lula já perdeu a campanha, já perdeu a eleição do ano que vem. Uma troca de governo, a substituição do PT por qualquer outra coisa que, convenhamos, é o que todo mundo quer neste momento. Todo mundo que tem algum grau de compreensão econômica naturalmente. Que o Lula saia. Quem que vai entrar no lugar dele pouco importa, porque é muito difícil, é altamente improvável que seja pior do que o governo Lula, diga-se de passagem. Então, já há, inclusive, uma precificação de como seria o Brasil pós-Lula. E tudo bem, a verdade é que o Lula está enfraquecido, as pesquisas mostram isso e tudo mais, e eu mesmo sou muito otimista quanto a esse ponto. Eu sei que ser otimista no Brasil é sempre uma grande chance de você sair desapontado, frustrado ou mesmo derrotado. Não é muito saudável ser otimista no Brasil, mas eu me dou esse luxo ainda. Só que eu tento ser pé no chão. Tem muita água para rolar até o ano que vem, depende de muita coisa, não depende só da popularidade do Lula, depende de ter alguém para concorrer de fato. Vai que o Brasil vira uma Venezuela e toda a oposição é impedida de concorrer. Eu não duvido de mais nada a essa altura do campeonato. E aí fica a grande questão, será que o mercado está indo com sede ao pote? Será que eles estão confiando demais em algo que pode sequer acontecer? Vamos conversar sobre isso aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? E quando a gente fala de mercado nesse contexto aqui, não é do livre mercado, aquela coisa da manifestação da vontade das pessoas na sociedade, é mercado financeiro. Faria Lima, investidores de grande porte, gestores de fundos, essa galera aí que a gente está falando. E é importante lembrar que essa turma aí, ó, fez o L com gosto em 2022, você lembra disso? Cheio de Faria Limer defendendo a eleição do Lula, democracia e unidade nacional, vai ser Lula 1.0, loucura, insanidade, maluquice desse pessoal. Importante sempre lembrar isso aí, eles têm muita culpa no fato de termos um governo Lula destruindo, arruinando o Brasil no atual momento, né? Só que já tem gente aí fazendo, tem analista escrevendo relatórios, né? Aí em grandes bancos, cenários para um Brasil pós-PT, um Brasil pós-Lula, em que a direita assuma o mandato. E aí o pessoal já está considerando que as ações da Petrobras vão ser
as que mais vão se valorizar nesse sentido aí, diga-se de passagem. Porém, o pessoal aqui, no caso é o Christopher Garman, que é um diretor executivo da consultoria Eurásia para as Américas, ele falou o seguinte aqui, que há uma expectativa do mercado para mudança de governo no ano que vem, que ele classifica mais como uma torcida. Pois é, só que na opinião dele, a disputa vai ser muito contestada. E eu não tenho certeza, vai ser, aliás, eu tenho certeza, vai ser uma disputa muito acirrada. Vai ser voto a voto no final das contas. Como foi 2022? Não tem nada que indique um cenário diferente desse aí. Nós torcemos para uma reversão disso em favor da direita. Nós torcemos para um cenário, a Argentina inclusive, que é, ainda que esquerda em primeiro lugar no primeiro turno, um segundo turno com uma vantagem para a direita. Seria excelente ver esse tipo de cenário aí. Mas ele coloca, e é verdade, que é prematuro achar que a oposição vai vencer as eleições no próximo ano. Então, inclusive, ele questiona toda essa história da popularidade do Lula, se ele está tão fraco assim no fim das contas, e bem, é importante sim ter pé no chão quanto a esse tema. E aí ele falou que ele ainda tem uma capacidade eleitoral, um grau de popularidade que garante algum favoritismo no ano que vem. Ele traz um percentual que eu não sei exatamente de onde que vem, mas que é o seguinte: a popularidade do Lula caiu, ele reconhece isso, só que ele falou que quem tem mais de 40% de aprovação a 6 meses da eleição geralmente ganha. Então falta muito para esse período aqui. Tá faltando aí quase um mês para faltar 6 meses para as eleições. Então tudo depende de como o Lula vai chegar lá na frente. Não é como ele está hoje, é como ele vai estar nas portas das eleições. Então, se ele tiver mais de 40% de aprovação, ele tem aqui um índice de ganhabilidade de 58%. Então, ele tem a maior chance de vencer. E se essa aprovação for de 45%, então a chance é de 75%. Na análise desse Christopher Garman, que o Lula está entre esses dois pontos, em algum momento desses dois pontos aí. E bem, na prática ele falou que a popularidade pode ser ainda menor, a probabilidade também, só que ele, na concepção dele, na análise dele, não há nada neste momento que indique que o Lula de fato está derrotado. E é verdade, não tem nada que garanta isso aí. A gente tem uma expectativa, uma torcida de fato aí, e a gente está de olho em vários setores, em vários cenários, em vários indicadores que mostram um enfraquecimento do Lula, um abandono por parte do mundo político. O mundo político não é bobo, eles sabem, farejam quem que está indo bem para uma eleição e quem não está, e aí eles se aliam se for o caso, ou abandonam essa galera. O pessoal não tem, de fato, qualquer tipo de lealdade, a gente sabe muito bem desse ponto. Então, ok, é fato, sabemos bem que há algum grau de deterioração na capacidade política do Lula. Ele já está derrotado para o ano que vem? Eu não iria tão longe assim, até porque, conforme eu falei, não depende só do mau desempenho do Lula, depende de haver uma direita que esteja liberada para concorrer, meu amigo, porque vai que o pessoal decide enfiar o pé na jaca mesmo. O STF, o TSE, essa galera, tirar o Bolsonaro, tirar a Michele, tirar o Tarcísio, tirar o Zema, tirar o Nicolas, tirar todo mundo da concorrência, não deixar ninguém disputando contra o Lula. Venezuelizar o Brasil. Aí vai ficar difícil, realmente. Hoje aqui o Ibovespa está otimista, embora tenha vários fatores externos que estejam puxando um pouco para baixo o índice, mas ele está aqui, né, nos 139 mil pontos, está realmente muito alto. Expectativa ali do Boletim Focus nem é tão ruim assim. Realmente é um cenário que parece farejar uma mudança de ares. Essa mudança de ares não vai acontecer no governo Lula. Não tem nenhum tipo de comprometimento em equilíbrio fiscal, não tem comprometimento em corte do Estado, privatizações, maior eficiência na gestão pública, nada disso. Então, o que nós estamos vendo em matéria de endividamento, de expansão de gastos, uma herança maldita de fato para o próximo governo, e eu já falei sobre isso, tudo isso será mantido até o final do governo Lula,
que pode ser aí 31 de dezembro de 2026. Mas se o pessoal tá otimista, é porque todos já estão precificando que o Lula estará fora em 1º de janeiro de 2027 e alguém de oposição vai assumir o mandato com interesse em fazer diferente, que é outro ponto. Eu não colocaria minha mão no fogo por isso, não. Pode até ter uma vitória da direita, mas com qual grau de comprometimento econômico, qual tipo de interesse, disposto a fazer quais sacrifícios? Seguir o padrão Javier Milei ou ficar naquela coisa mais ou menos no meio de campo? Então, para qualquer cenário que a gente olhe, o fato é que o mercado parece estar otimista demais com a realidade brasileira. E conforme eu falei no começo deste vídeo aqui, isso se aplica ao mercado, se aplica a Faria Lima e se aplica a mim. Ser otimista no Brasil é pedir para se decepcionar. É isso, né, meu amigo? Eu sei, você também sabe, o escândalo do INSS é muito maior do que o que foi divulgado. Até o presente momento, o buraco é muito mais fundo. Ninguém tem ideia do quanto que de fato foi roubado dos aposentados, porque uma frente de investigação foi aberta, o negócio dos descontos sem autorização. Mas e se tiver consignados sem autorização no meio dessa história, ou consignados conseguidos aí de uma forma bastante questionável? Será que esse rombo não vai ser maior? Tem tudo para ser muito maior do que o que foi divulgado até o presente momento, que não é pouca coisa. 6 bilhões de reais. Um valor que ninguém sabe como que vai ser ressarcido, quando que vai ser ressarcido, se é que vai ser ressarcido para as pessoas que foram lesadas pelo toda essa incompetência estatal que se arrasta há muito tempo, mas que se elevou a um patamar absurdo neste desgoverno Lula. E a verdade é o seguinte, que o Bolsonaro lá atrás chegou a propor regras mais rígidas para controlar isso aí, mas foi vencido no Congresso Nacional principalmente por causa de pressão do PT e de outros partidos de esquerda. Ah, mas ele sancionou a norma. Vai fazer o quê, meu amigo? O Lula sancionou um monte de coisa que ele não gosta também, porque ele vetou algumas coisas e o veto foi derrubado. Toda vez que isso acontece, o presidente fica mais enfraquecido. Não tem jeito, na atual conjuntura, na atual compreensão da relação entre os poderes, se o Congresso Nacional aprovou, só resta ao presidente sancionar, porque os vetos dele podem ser derrubados, não vai fazer diferença alguma, que é justamente esse caso. E não obstante toda a hipocrisia da esquerda atual em tentar enganar o público, tentar negar o passado, que é muito claro a esse respeito, tá novamente a esquerda se colocando contra os velhinhos, contra os aposentados, em favor do governo, agora tentando enterrar a CPI, que provavelmente vai ser aberta. Vamos conversar sobre esse assunto então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o Alexandre Garcia faz aqui na sua coluna para a Gazeta do Povo uma ponderação a respeito do tamanho do rombo do INSS, que, na opinião dele, um palpite dele, o rombo é muito maior do que esses 6,3 bilhões que originalmente foram divulgados. Eu também acho que é muito mais do que isso. Essa aqui é a primeira frente de investigação, é o que deu para apurar no primeiro momento, que já é suficiente, diga-se de passagem, para dar um pontapé inicial, mas tem muita coisa mais a ser descoberta na medida em que forem investigando, forem vasculhando, vão achar muita coisa, sem sombra de dúvidas. Então, olha só, a situação que ele coloca justamente é a análise com a época lá da reforma trabalhista, quando, né, foi feita a reforma trabalhista que extinguiu o imposto sindical que roubava um dia de salário de todos os trabalhadores brasileiros por ano. Os sindicatos começaram a fazer um monte de dificuldades a respeito dessa saída do imposto sindical, aí começaram a criar umas jabuticabas, que é contribuição assistencial, contribuição negocial, qualquer coisa do tipo. E a pessoa, para se opor, tinha que pegar uma fila enorme, colocar lá aquela bagunça toda que a gente conhece muito bem, que a gente já viu acontecer, de fato. Então, aí o que isso aí mais ou menos dá a entender que os sindicatos estão agindo da mesma forma, com dificuldade para remover
os descontos indevidos quando isso obviamente era percebido. Na maior parte dos casos, os velhinhos nem se davam conta de que estavam sendo roubados de maneira geral. E, bem, antes disso aqui acontecer lá em 2017, provavelmente já tinha algum esquema rolando no INSS a título de descontos. Então, na hora que for puxar isso direitinho, investigar, vai ter muito mais coisa. E aí vai entrar irmão do Lula nessa história, vai entrar sindicato que apoia o PT, associação de aposentados, sabe-se lá por qual motivo que elas existem. Todo mundo vai entrar nessa história e a coisa vai ficar muito feia para esses envolvidos e tá cheio de gente de esquerda nessa brincadeira. O governo está tentando de todas as formas colocar a culpa disso aí no governo Lula, aliás, no governo Bolsonaro, falar que o Bolsonaro cometeu as fraudes, mas o Lula investigou e interrompeu as fraudes. Mentira! Todos os gráficos, todos os números mostram que, de fato, o naipe do rombo, o volume do rombo foi muito maior no governo Lula, mas absurdamente maior no governo Lula. Em 2 anos apenas, os sindicatos deitaram e rolaram nessa história. E o pior de tudo nem é isso, que demonstra já uma, pelo menos, incompetência do governo Lula. Não digo que o pessoal do governo ganhou dinheiro nessa história. Quem sou eu para afirmar isso do PT, não é mesmo? Mas trata-se de uma incompetência sem a menor sombra de dúvidas. E bem, não apenas isso, não é só esse ponto. Por conta da ação do PT de partidos de esquerda, possíveis manobras legislativas que iriam impedir esse rombo de crescer ou de ser mesmo efetuado, por causa da atuação desse pessoal, essas regras não foram para frente. Isso lá em 2019, meu amigo, lá no começo do governo do Bolsonaro. Logo de cara, isso aqui, olha, meu amigo, logo no mês de janeiro de 2019, medida provisória 871, Bolsonaro chegou no governo já, botando para quebrar nesse sentido aqui. Só que PT, os partidos de esquerda, movimentos aí e tudo mais, pressionaram para desidratar o projeto apresentado, a medida provisória, que iria se transformar em projeto de lei depois, e aí, obviamente, o Bolsonaro, derrotado no Congresso, sancionou, vai fazer o quê? Se ele não sancionar, se ele vetar alguma coisa, o Congresso vai derrubar o veto. Isso aconteceu várias vezes no governo dele, várias vezes no governo Lula também, inclusive. E olha só, o ponto principal é que nessa MP 871 havia uma revisão anual de todos os descontos em aposentadorias, que é o ponto principal nessa história. Ou seja, lá em 2019, no final do ano, o negócio iria acabar. Iria durar ainda aquele ano, porque a revisão não tem como ser mensal, também fica um pouco inviável, mas uma revisão anual era suficiente para impedir que a coisa chegasse no patamar que chegou. Só que essa revisão aqui, por causa das alterações do Congresso Nacional, alterações que tiveram como principais proponentes deputados petistas e de esquerda, isso que era para ser anual passou a ser obrigatório a cada 3 anos, né? E adivinha só, né, meu amigo? Isso aqui passou a ser obrigatório, então, a partir de 2022, e enfim, né? Esse prazo aqui, o pessoal, inclusive, mudou isso por causa da pandemia, inclusive, falou, não, vamos deixar isso aí rolar mais por causa da pandemia, aquela coisa toda. Aí, meu amigo, realmente, a partir daí, o pessoal deitou e rolou, e a coisa ficou ali daquele jeito mesmo, naquela modalidade que a gente bem conhece. Então, aqui foi, inclusive, olha só, o recadastramento foi empurrado para o final de 2022, só que olha só, meu amigo, lá em 2022, que seria o momento de fazer o recadastramento, agora vai cair tudo. Esses descontos vão acabar agora, né? Porque empurrou para frente manobras legislativas, pandemia e etc. Agora, em 2022, não vai passar. Aí não, criaram essa lei aqui, 14.438, que eliminou a necessidade de recadastramento. Então, o Congresso Nacional voltou a estaca zero, né? Sepultou aí a possibilidade de fiscalização. Engraçado que o Volney Queiroz, que é o substituto do Carlos Lupe lá no Ministério da Previdência, botou a culpa disso aqui no governo Bolsonaro, mas olha só, ele era deputado naquela época e ele apoiou
uma emenda que adiava o controle desses descontos. Então o cara trabalhou para que isso aqui acontecesse, esse Volney Queiroz. A esquerda trabalhou para que isso acontecesse. E não é novidade nenhuma, porque olha o que a esquerda está fazendo agora. Tentando jogar areia na CPI que vai investigar essa questão aqui do INSS. Olha só, o senador Humberto Costa falou isso aqui hoje, dia 19, dia que eu estou gravando este vídeo. Um cara do PT lá de Pernambuco falou que os esforços do governo federal são suficientes. Não precisa de Congresso Nacional investigando nada, né? Até porque Congresso Nacional é como se não tivesse prerrogativa de investigar esse tipo de coisa, que é óbvio que tem. Faz parte das prerrogativas do Congresso Nacional, de fato. Mas ele falou que não, isso aqui vai atrapalhar as investigações. Meu amigo, é o pessoal que está tentando enterrar, de fato, esse projeto. Olha só, estão querendo botar a Tabata Amaral para ser relatora dessa história. Agora o PDT quer a relatoria também, o PDT do Carlos Lupe. Ou seja, querem transformar isso aqui em pizza de fato. Então sim, o escândalo do INSS é muito maior do que o que a gente sabe até o momento. E sim, principalmente a esquerda trabalhou arduamente para permitir que essa fraude acontecesse e está trabalhando ainda mais arduamente para impedir que ela seja devidamente investigada. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.